Rodrigues, com quem vamos ter uma conversa acerca dos magnos problemas deste simulacro de sociedade, que não há meio de encarreirar pela via que o homem tanto deseja, que é a via libertária. O meu cameraman, ou seja, o nosso cameraman ao serviço da causa, vai-nos dar uma perspectiva da biblioteca do nosso companheiro e amigo Edgar Rodrigues, e depois trataremos de trocar umas impressões acerca da causa neste final de século. Portanto, podeis uma boa quantidade de livros me estão atravessados. Eu gostava de desmexer neles todos, mas isto nem 10 vidas, quanto mais uma. Sim. Tem realmente para aqui muito por onde começar. É o gabinete de trabalho do Edgar Rodrigues. Tem aqui jornais, creio que alguns serão do princípio do século e do século passado também. Já estão amarelinhos como eu. Agradável este lugar. Um dia, se eu ainda conseguir, daqui a pouco tempo ser reformado, ainda venho cá fazer uma perninha consigo, passarem umas tardes a ver esta papelada toda. Faz o flashback ao lado direito. Como é que diz o Edgar Rodrigues? São coleções de jornais encadernados. Coleções de jornais bastante antigos, encadernados. Alguns são do 1896, portanto, do século passado. Alguns são da Batalha, são do Voluntà, jornais italianos, o Ecos Operários e outros documentos do nosso. Depois de acabar de papéis, creio que deve ser dos lugares onde estão reunidos mais documentos que têm a ver com a perspectiva libertária. Ação? Coleções da sementeira também. Da primeira e da segunda fase. Da primeira fase e da segunda fase. Coisas bem a antigas. Revista Aurora do Porto, publicada em 1929-30. Tudo o que tem a ver com a memória do movimento libertário. O nosso companheiro Edgar Rodrigues teve o cuidado, com muita dificuldade, certo, e muito carinho, de preservar tudo isto. Aqui é tudo jornais encadernados, encadernações de jornais. Olha, aqui é a Comuna do Porto. De quando é esse jornal? Isso é 1920, mais ou menos. Eu não consigo sem óculos ver aí a data. No canto. 1920 não se sabe, porque depois... 1920. São só 72 anos. Sim, senhor. É um ano antes de eu ter nascido. Aqui, ó, coleções de jornais daqui da América Latina, Solidariedade. Isso aqui agora não existe mais. Esses eram da Argentina? É da Argentina. Da Argentina. Que atualmente... Esse aqui é da Espanha, foi publicado na Espanha. Aqui já é a Solidariedade Obreira, já é outra solidariedade. Aqui são encadernações com miscelânea de vários jornais. Porque para dar coisa, isso é forrado com pano e naturalmente isso é coisa que aqui eu tenho um bocado das minhas economias. Nessas obras, nas encadernações, aqui mesmo nessa outra sala, toda aquela parte de cima são coleções de revistas encadernadas, tudo quanto é revista de nosso movimento. Aqui, por exemplo, tem a Barcelona, Ouro, Terra e Liberdade, Ideias, que é tudo isso aqui, ó. São revistas que continua recebendo Realidade, continua recebendo. Eu já não tenho, aqui isso está tudo cheio
Tudo cheio de documentos. Todas essas divisões está tudo cheio, não tem nenhuma que esteja vazia. Não tem nenhuma que esteja vazia. Uns espaços, aqui nós temos espaço, que ando dando aqui uma traça e eu. Sim. Eu acabei. Está tratando da saúde à traça. Estou acabando. E como não podia deixar de ser, tem aqui esse grande terrorista que foi o Salazar, grande inimigo da classe operária, mas hoje há outros maiores ainda. Se este era mau, comparado com os terroristas do nosso tempo, os mentores do terrorismo do Estado do nosso tempo, do chamado Estado-nação do final do século XX, o Salazar era mais um aprendiz de feiticeiro do que outra coisa, do que um dirigente político. Olha, eu tenho aqui uma coisa escondida. Isso já há muitos anos comigo, quando você vai filmar isso. Talvez assim. Foi uma pintura feita para fazer propaganda do terrorismo na Itália durante o governo Mussolini. Sim. E foi distribuída aqui. Vê lá se... Italianos. E eles fizeram Já, a distribuição aqui. Temos aqui um quadro raríssimo, um quadro muito antigo, que caracteriza bem quão monstruoso é o Estado. Portanto, esse aqui, a roda, a trituradora do Estado, a triturar os seus cidadãos com as forças repressivas que o servem, a obrigarem a mole humana a ser triturada na roda da vida, do terrorismo do Estado e a causar, portanto, um caudal de sangue. Com, portanto, a jusante da roda do Estado, os burgueses, a realeza, o clero, enfim, toda a caterva de parasitas que servem só para atrasar a história. Eu, quanto a mim, acho que este quadro é surpreendente, porque não o conhecia, na realidade. É Mussolini, é um rei da Itália. Sim, era o Emanuele, né? né? Fascismo. Sim. É um quadro realmente interessantíssimo que eu gostaria que o meu amigo nunca se desfizesse dele, porque realmente ele é... Já esteve escondido no forno, numa poltrona, durante a ditadura militar aqui no Rio, e cheguei até a ter a impressão de que ele se havia extraviado, e ultimamente, escangalhando essa poltrona, eu fui acabar encontrando, colei-lhe até um papel por trás para ele ficar mais forte. Sim. E agora pretendo dar uma moldura, não? Portanto, como vós deveis ter escutado a explicação do Edgar Rodrigues, este simples póster esteve escondido durante muitos anos porque a simples posse, é suposto a simples posse dele, podia dar direito a grandes dissabores, porque os esbirros do Estado protegem-se uns aos outros, porque, aliás, só lhes dei a barriga uns pelos outros. Creio que, continuando nesta nossa viagem pelo Brasil, vamos ter uma conversinha com o nosso companheiro Edgar Rodrigues, para ele, na medida do possível, dizer o que se lhe oferece os dias que vão correndo e enviar também uma mensagem para os companheiros de Portugal e para todo o mundo. Olha o jornal aqui. Ação? Temos mais exemplares do jornal A Vida, editado no Porto, que eu creio, pois, que era do princípio do século. Eu já ouvi falar neste jornal, mas nunca tinha tido o privilégio de os ter na mão. E sinto bastante emoção. Falta os primeiros números só. Isto deve ser extremamente difícil de conseguir, não? Só. Isso eu consegui aqui no Brasil, até por acaso. É. Mas isso hoje não se arranja mais. A não ser, às vezes, alguma pessoa que por acaso tem uma preciosidade assim. Sim, é pena que realmente Ele já está todas estas obras depois não possam ser, ou deviam ser microfilmadas e preservadas para o futuro, porque fazem há parte... várias, uma coisa também muito rara. Esse jornal chegou a ser diário. Agora, aqui na época,
Outro exemplo de jornais libertários que, como vós podeis ver, periódico libertário, editado nos anos 30, que chegou a ser diário e que, lamentavelmente, se perdeu. Vamos gravar essa parte. Financiada pela Câmara Municipal de São Paulo, que custeou esse facsímil desta coleção da vida. A vida e a voz do trabalhador. Essa aqui é a voz do trabalhador, 1908. Ela tem inclusive aqui um prefácio que até andei protestando contra esse prefácio, porque o sujeito meteu os pés pelas mãos, era o órgão da Confederação Operária Brasileira. Essa é a Câmara Municipal, através da sua Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, ela financiou uma edição em facsímil da Voz do Trabalhador, agora recente. Tá bom. E vamos aproveitar, financiada pela mesma. Isso é uma revista que saiu aqui em 1914. Essa está postada. E é preciso dizer que nessa revista trabalhou como redator o português jornalista Pinto Quartim, que na época, quando foi lançada a revista, por dois, um médico e um professor, e, portanto, Francisco Viotti, médico, e José Oiticica, professor, quando eles lançaram essa revista, estava aqui chegando, expulso de Portugal, o jornalista Pinto Quartim. Já ouvi falar nele, mas foi expulso no governo de Afonso Costa, por dirigir um jornal chamado A Terra Livre, em Lisboa. E aqui chegando, porque ele nasceu no Brasil, ele havia nascido no Brasil, é filho de português, foi rapazinho para Portugal, lá estudou, se formou, ficou lá. Durante uma greve em Lisboa, o Afonso Costa, que era naquela época apelidado Racha Sindicalista, resolveu expulsar o Pinto Quartim, que era o diretor do jornal A Terra Livre, para o Brasil, que era a terra dele. Então ele chegou aqui, foi colaborar nesta revista A Vida. Fez parte desse grupo que publicou A Vida. Em seguida, o movimento anarquista do Rio de Janeiro fez uma série de manifestações junto ao consulado português e junto à embaixada de Portugal, e era aqui o ministro Bernardino Machado, que havia sido Presidente da República, estava aqui fazendo alguma coisa numa representação ministerial, e se comprometeu com os anarquistas do Brasil a trabalhar em Lisboa o retorno do Pinto Quartim a Portugal, e realmente cumpriu essa promessa, e o Pinto Quartim retornou, acho que teve aqui um ano, mais ou menos, por aqui. Ele nasceu aqui em São Cristóvão, Pinto Quartim, na rua São Luís Gonzaga. É uma rua até bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro. Agora, então ele foi o colaborador dessa coisa. E a Câmara Municipal de São Paulo financiou também essa coisa. Agora aqui tem um jornal... Mas esta revista foi publicada há pouco tempo. Pois foi agora. Foi paga por esse também, pela Câmara Municipal. Este aqui é a coleção do jornal Ação Direta, dirigido por José Oiticica. Foi o primeiro jornal que eu encontrei aqui no Rio de Janeiro e onde eu principiei a colaborar na imprensa anarquista. Porque aqui chegando, naturalmente, encontrei liberdade para isso. Aqui mais para diante nós vamos encontrar...
Esta é uma viagem através da arqueologia, da memória do movimento libertário, que não é sem emoção que o companheiro Edgar Rodrigues desfolha estes velhos jornais, que pena é não possam ser inteiramente filmados, mas como os Aqui, ó, inclusive, eu publiquei uma série de artigos, ó, no Paraíso Salazar. É extremamente difícil estar a filmar tudo isto. É só para terem uma perspectiva realmente da riqueza que existe aqui neste arquivo. No Paraíso Salazar é uma série. Olha aqui o seu amigo Salazar, não está? Aqui está a troika. Era o Serjeira, o Salazar e o Craveiro Lopes. Já lá estão todos e já deviam ter ido há muito tempo. Já se encontraram por lá. Já se encontraram, já. Isso é... Eu tenho a Revista Semanal do Socialismo Anárquico, número 1, série 2. E o objetivo é... Isto é de Lisboa. Sim, mas é precisamente, também já ouvi falar na Revolta, já tenho lido referências a esses jornais, mas não tinha tido a oportunidade de os ver ao vivo como estou. Olha, acontece o seguinte, esse aqui não é o jornal ao vivo. Esse aqui é o problema. Já é fotocopiado. Quando eu andei pesquisando para fazer esse livro, essa coleção dos 4 volumes sobre o movimento português, então eu descobri que esses filhos tinham uma série de documentos, que eram do pai. Então consegui com um amigo, nosso companheiro, também morava em Gaia, que sensibilizasse os filhos do Clemente Vieira dos Santos para eles me emprestarem toda a documentação que eles tinham. Então eles fizeram o favor de me emprestar. Eu trouxe, numa das idas lá a Portugal, eu trouxe para aqui essa coleção de jornais encadernada, e eles são bem maiores. E uma série de documentos. E aqui eu paguei para fazer a redução das páginas. Você não conhecia nessa altura que eu tinha feito isso e por borla? levei de novo o jornal. Noutra viagem. Noutra viagem que eu fui lá, levei então para devolver uma coisa. Então este jornal, a Revolta, ele existe em Portugal, no Porto, está em Vila Nova de Gaia, com os filhos do Clemente Vieira dos Santos, que eram eles os donos dessa coisa. E eu tomei a liberdade de fazer uma redução. Então isso era mais ou menos do tamanho daqueles jornais. Eu é que fiz a redução para a coisa. Então eu tenho aqui separado, estou aqui organizando a coisa para encadernar essa coleção, porque isso é uma preciosidade. Isso hoje não existe mais. Isso hoje não existe mais. Então eu tenho por aqui coisas antigas, algumas às vezes que de repente eu pego aí procurando. Tem uma coisa do Cuba aí sobre a ditadura do Cuba antes do Fidel Castro. Sim, que é uma monstruosidade o negócio que aqui tem nessas fotografias das mortes, das patifarias que eles fizeram. Claro, o Fidel Castro depois fez a mesma coisa. Sim. Mas esse é um documento que são quatro revistas. Boêmia é de... Vamos ver aqui a data. Havana. Ano de 51? É, 59. 59. É o número 51. Esta coleção de revistas, está aqui, são os quatro volumes. Esse aqui tem todo o histórico de Cuba, da ditadura do Fidel Castro. É uma... que tem tudo quanto é variedade de documento. Eu, quando tem alguma folgazinha fora dos trabalhos que eu escrevo, eu procuro naturalmente ir selecionando as coisas. Estou fazendo umas listazinhas, cheguei a fazer um fichário, tenho ali um fichário que está à parte organizado. Organizei essa biblioteca, eu tenho parte, aquela sala dali já está toda em fichas, esta daqui ainda não. Aqui eu tenho todos esses volumes aqui, essas pastas. Não, eu vou conseguir publicar, Só se morrer por esses 2 anos, senão não vou conseguir publicar. Não vai morrer nada. Não, porque esse ano eu publiquei 3, consegui publicar 3. Esse que você leva é o 3º publicado esse ano. E no próximo ano... Só para me satisfazer a curiosidade, qual é o número de livros que anda a fazer? 1000, 2000, 3000? É 2000. 2000. De uma maneira geral, isso o editor é que naturalmente é que tem uma função. Agora, outra coisa aqui, olha, eu vou te mostrar uma coisa que isso... Está aqui.
cartas e outros documentos de José Oiticica que me foram emprestados por sua filha, Sônia Cabral. Não vou-te mostrar o que é. Aqui. Isso é uma caixa de correspondência. Olha de onde é que está. Sim. Ilha das Flores, 5 de 5 de Isso era nos 1925. Açores, Não, isso aqui é na deportação. Na deportação, é. Ele, quando ele esteve na deportação. Agora, tu queres ver a coisa mais curiosa? Eu estou tirando cópias de tudo isso para não se perder em duas vias. Quer dizer, eu vou devolver depois à filha, que eu tenho... Olha aqui, a fotografia dele tirada descalço em cima de um penedo lá na Ilha Rasa. Então este companheiro era O José Oiticica. o José Oiticica e, Aqui, portanto, como se pode observar, está descalço na na Ilha Rasa, onde esteve deportado em 1924 e 25, nos 2 anos 24 e 25. Olha aqui, Tá? documento. Tirei em duas vias, já tudo que tem alguma importância para o nosso movimento, tudo isso já foi copiado em duas vias. Olha aqui. Gasta um bocado de papel com isso. Papel e dinheiro, aqui. Eu quando digo papel, quer dizer dinheiro. Aqui. Sim, é pena que não estejam muito legíveis essas. Algumas, por exemplo, esta aqui. Não, essas aqui, porque essas aqui são feitas, essas aqui, essa carta é escrita pela esposa do Oiticica para passar para a prisão onde ele estava em 1925, deportado na Ilha Rasa. E estas manchas que se vê foi a revelação nas entrelinhas do que ela escrevia com sumo de limão e com urina, para não poder ser detectado pela polícia. Então nós estamos vendo, por isso é que as cópias saem assim. Olha aqui o original. Tá, interessantíssimo. Eu desconhecia que havia. Não, isso já expediente. se fazia em Portugal. Olha aqui. Sim. Aqui, ó. Umas cartas estão até queimadas, não? Bom. Sim, sim. Por causa do calor irradiado porque tinha que candeeiro. botar em cima do candeeiro, ou então botar numa vela, ele lá na prisão botava isso numa vela. Isso aqui é da esposa do Oiticica para ele, mandando essas cartas. Quer dizer, olha, tá vendo como é que queimava? Você vê a letra diferente de uma para outra, a cor. Porque essa era aqui escrita com esse precioso líquido que também servia para coisa. Então tem muitas dessas cartas que estão assim, por isso as cópias também tem. E essa aqui é uma carta que ele escreve ao senador Bueno Brandão, em que ele no final diz: em terceiro lugar, torna-se evidente que o anarquista pode ser torna-se interessantíssimo. Entre os anarquistas pode haver desordeiros, vagabundos, dinamiteiros, assassinos, salteadores, etc. Mas nunca, e de tal facto, não há nenhum Bueno Brandão. Tá bom. É sacaneia o sujeito. O sujeito é o senador, porque ele andou lá no parlamento falando dos anarquistas e tal. Então o Oiticica estava preso. Olha isso aqui, olha, da Ilha das Flores. Sim. E ele lhe respondeu da própria deportação. Quer dizer, ele é um sujeito de muito prestígio, o Oiticica, tanto que ele deu uma bufetada no ministro da Justiça, aí num inquérito que o chamaram lá, e ele acabou dando uma bufetada no ministro da Justiça. Porque ele era um homem de muita categoria aqui e eles tinham um certo receio dele. Então prendiam-no, mas no fundo, não faziam a mesma coisa com ele como fazia com um homem modesto. Ele escreve uma carta ao chefe de polícia do Rio de Janeiro em 1917, em que o chefe de polícia fez uma declaração aos jornais no Rio de Janeiro dizendo que ia fazer uma remodelação na polícia. E ele respondeu através de um artigo aí no Correio da Manhã, que já nem existe mais jornal, dizendo que apoiava plenamente o senhor Aurelino Leal, chefe de polícia do Distrito Federal, que era então aqui a capital da República,
em principiar uma reforma, mas o senhor, em primeiro lugar, deve principiar pela estrebaria da polícia e mandar todos esses seus agentes, são os salafrados, os ladrões, os bêbados, todos para o meio da rua. E depois, então, tratar do restante. Depois, então, chegar às pessoas assim, ó, ele esculhambou o sujeito e ele não fez nada com ele. Entende? Às vezes eles pegavam, prendiam e tal, mas sempre o respeitaram de uma maneira pela categoria, porque ele era formado em Direito, era formado em Medicina, era professor catedrático, era professor de Arte Dramática da Escola de Arte Dramática, era professor da Universidade de Brasília, dominava 17 idiomas, inclusive o russo, o grego clássico, o latim, e era músico, era mestre de música, era autor teatral, foi ensaiador aí, ganhou inclusive um prêmio, apesar dessas coisas. Ele tem uma rua com o nome dele, botaram o nome dele, e ele teve um prêmio de honra ao mérito dado pelo Ministério da Educação do Brasil. Sabes por quê? Porque ele reprovou como professor titular do Pedro II o filho do presidente da República do Brasil, o filho do Venceslau Braz. Caiu na mão dele as provas do filho do Venceslau Braz para examinar. E ele viu que as provas tinham muitos erros e principiou a corrigir o negócio. E os outros professores do Pedro ficaram com muito medo. Disseram, professor, mas esse é o filho do presidente da República. Nós não podemos reprovar coisa. Pois por isso mesmo é que eu vou lhe dar 2 zeros em vez de 1. Porque ele tem que aprender para honrar a coisa. E fez um relatório. Pois bem, por causa disso, muitos anos depois, ele foi condecorado pelo Ministério da Educação com uma promoção de honra ao mérito. Foi inclusive receber poucos anos antes de morrer. Ele era um sujeito de grande prestígio. E quando ele fez concurso para Pedro II, para professor, ele já tinha feito vários concursos e, como era anarquista, os sujeitos sempre o deixavam de lado. Ele estava em primeiro lugar, tirou em embara 6 vezes. E ele não... Aí o que ele fez? Quando foi para o Pedro II, ele convidou o ministro da Justiça, que naquela época não havia no Brasil ministro da Educação, era ministro da Justiça, em 1916. Convidou o ministro da Justiça para participar das provas. E ele tinha tanto prestígio que o próprio ministro da Justiça, também mas foi participar da mesa para... Então, a tese dele, mostrar os erros de todos os professores do Pedro II que o examinaram. Eu tenho inclusive essa tese. Ele descascou um por um os mestres da literatura daquela época, da língua portuguesa, da gramática, e mostrou todos os erros, as incoerências que eles tinham nos próprios livros que eles ensinavam no Pedro II. Olha, interessantíssimo. Chegou no final, eles naturalmente ficaram, mas não puderam reprová-lo porque o ministro estava ali, então tiveram que nomear. Ele foi nomeado em primeiro lugar, mostrando os erros dos próprios examinadores. Ele era um homem tremendo, um sujeito fabuloso, uma inteligência. Por isso, apesar disso, eles têm preso várias vezes. Da escritora Maria Lacerda de Moura, uma anarquista individualista brasileira que viveu de 1918, militou no movimento anarquista de 1918 até 1945. Ela escreveu uma série de livros, inclusive um contestando o cientista português Miguel Bombarda, que com o título A Mulher é uma Degenerada. O Miguel Bombarda escreveu um livro científico e tentou provar que a mulher era uma degenerada através de uma série de estudos. E ela então escreveu um livro contestando o Miguel Bombarda, contestando o livro do Miguel Bombarda, mostrando cientificamente que a mulher não é uma degenerada. E inclusive o título também é o mesmo, só que ela põe com uma interrogação. Eu tenho aqui inclusive esse livro. Ela escreveu então esse livro, A Mulher é uma Degenerada,
entre aspas, contestando o cientista português Miguel Bombarda. E aqui ela naturalmente desenvolve toda uma tese. Às vezes ela fica aqui A Judite e a José Oiticica, em que ela tenta aqui provar que ele não conhecia nada de ciência. Quer dizer, essa mulher é anarquista, foi uma das grandes figuras do anarquismo brasileiro. Inclusive temos aqui recentemente, o nome dela deu material para uma tese de doutoramento, chama A Outra Face do Feminismo, Maria Lacerda de Moura. É escrito, é defendido por uma professora, Miriam Litz Moreira Leite, historiógrafa, doutora do Centro de Italá. Essa senhora professora, ela fez uma tese que defendeu na universidade sobre a figura de Maria Lacerda de Moura. Está aqui, é uma fotografia semelhante àquela que está lá, não é? Sim, senhor. Essa é uma mulher extraordinária, essa Maria Lacerda de Moura. Ela era muito mais uma anarquista individualista, porque... Era uma saturniana. Ela admirava muito a figura. Eu, inclusive, tenho um livro agora que foi por causa desse livro que eu fui fazer essas fotografias hoje da manhã, que são quatro personalidades: José Oiticica, Maria Lacerda de Moura, o Neno Vasco e o Fábio Luz, que é um médico também e que tem uma rua com o nome dele aqui no meio, nesse bairro mesmo. Pois tenho lido algumas coisas sobre esse cidadão, esses companheiros. era um dos anarquistas mais antigos do Brasil, Fábio Luz. Ele ainda tem uma filha no Uruguai, eu não sei bem. Não, esse aí é Lúcio Fábio. Lúcio Fábio. Esse é italiano. Ele tem família aqui, mas já são netos e bisnetos. O Fábio Luz é nordestino. O pai dele era escrivão num cartório onde se vendia e comprava escravos, fazia a escritura dos escravos. E ele, estudante naquela época do ginásio, ele assistia ali à venda dos escravos. O tráfico da carne. E aquilo lhe criou um mal-estar tão grande que ele principiou a procurar alguma coisa que contestasse isso, alguma publicação. Então, ele era um adolescente, mas procurou pela livraria e tal, até encontrou o livro de Kropotkin, Palavras não Revoltadas. Ele leu o livro e encontrou explicação para as inquietações dele e para a coisa. Então se insubordinou com a família, saiu lá do interior, que ele é de Valença, do estado da Bahia, e veio para aqui, para o Rio de Janeiro, acabou aqui se formando em medicina. E aqui ele fez carreira como médico, foi inspetor escolar, foi professor também no Pedro II, foi professor de línguas e acabou morrendo aqui. Tinha um consultório, o consultório dele faliu várias vezes. Os filhos depois para trabalhar é que o ajudavam, porque ele não cobrava. Dava consulta de graça, as pessoas chegavam lá, então faziam fila na porta para fazer consulta, e aquelas que não tinham dinheiro para comprar o remédio, ele ainda dava o dinheiro para a pessoa ir comprar o remédio. Ele teve consultório aqui nesse bairro do Meio, e aqui ele acabou ficando uma coisa, então se valia para viver dessa inspetoria escolar do Pedro II, que ele lá ganhava um dinheirinho como funcionário. E escreveu uma série de livros muito bons sobre literatura. Alguns livros que foram adotados, inclusive, no Colégio Pedro II, como esse aqui. É um livro... Para efeitos pedagógicos? Leituras, Fábio Luz, Ilka e Alva. Esse livro foi adotado pelo Colégio Pedro II, em 1912. Esse aqui já está essa aqui já é a 5ª edição. Sim. Então os livros dele foram ele escrevia muito sobre literatura, mas também sobre ideias. Um dos primeiros livros anarquistas que se publicou no Brasil é dele. Chama-se Ideólogos. Aqui. É um livro anarquista. Até não foi... esse já foi publicado aqui no Rio de Janeiro. Mas ele tem um outro, que é uma espécie de um drama, e esse foi publicado em Portugal. Claro que isso está esgotadíssimo. Os Emancipados. Aqui. Os Emancipados.
Essa aqui foi feita em Portugal. Sim, 1906. É posterior àquele, mas foi feita em Portugal. Isso aqui é uma espécie, uma novela que ele desenvolve mostrando como se poderia viver em anarquia. Um livro valioso. São obras muito valiosas, mas que agora, evidentemente, não há mais como encontrar. Aqui também tem o OITSIC, o curso de literatura, tem o dicionário, aqui tem o primeiro volume de um dicionário que ele pegou a fazer, mas que as editoras não quiseram porque depois publicaram o resto, porque ele fazia as definições do ponto de vista libertário. E esse foi o grande problema. Isso era extremamente desagradável para quem tinha o poder. Ele conseguiu publicar aí em fascículos, e tenho aqui, eu mandei encadernar primeiro volume aqui, Dicionário da Língua Portuguesa. Okay. Este dicionário, portanto, era um dicionário que contrariava e contraria as definições dos poderosos, de quem tem o poder, e por isso o nosso companheiro acabou por sofrer na carne todas as diatribes do terrorista mor que é o Estado. Interrompendo-lhe inclusive a publicação, que só saiu o primeiro volume. Pois, que eram 20 volumes esse dicionário. Ele pretendia fazer um dicionário semelhante a uma enciclopédia, inclusive tem verbetes enormes, não é? Sim, senhor. Só existe este? Só existe, está em fascículos. Eu comprei os fascículos e encadernei, não? Sim, senhor. Como vós podeis observar, haveria aqui muito para dizer. Poderíamos passar aqui semanas inteiras a fazer considerações acerca das obras que estão aqui nesta casa e que tão carinhosamente foram reunidas. O tempo urge. Eu vou tentar que o nosso companheiro Edgar Rodrigues envie uma mensagem para os companheiros de Portugal e não só, para todos os companheiros, porque a nossa pátria é o mundo inteiro, não é só Portugal, e por isso vou solicitar a bondade dele e a sua imaginação para ver se conseguimos que a mensagem atravesse o mar. Diga de sua justiça o que se lhe oferecer sobre a causa e os conselhos que acha úteis para os mais novatos como eu. Olha, em primeiro lugar eu retiraria logo essa palavra conselhos. Seria a minha primeira resposta. Porque o conselheiro já acabou há muitos anos. Então o que eu poderia aqui era comentar alguma coisa que se observa atualmente nos anarquistas. Um dos primeiros pontos que eu acho importantíssimo para se preparar militantes é conseguir convencer os jovens que vão aparecendo ao movimento anarquista para criar a sua própria biblioteca, comprar livros, porque se o anarquista não consegue, o jovem que se diz anarquista, que pretende se encaminhar nas ideias, não consegue dispor de alguns escudos para comprar alguns livros, para formar a sua própria biblioteca, me parece que ele não é uma pessoa à altura de se sacrificar pelo anarquismo, que, de uma maneira geral, não dá nada aos seus militantes. A não ser só exige esforço, despesa, sacrifício. O anarquista corre todos os riscos. Primeiro, de se incompatibilizar com a sociedade. Segundo, de se incompatibilizar com a sua própria família pela posição em que ele se coloca, os pontos de vista que ele defende, o seu posicionamento na sociedade, nos locais de trabalho. Terceiro, por essa rebeldia, ele nunca consegue se projetar muito na vida. E, nessa situação, ainda contribui para os jornais, para as associações, para os centros de cultura e quer com artigos, quer com colaboração escrita e
com dinheiro. Portanto, o único privilégio que ele consegue tirar de tudo isso é o de poder dizer eu sou anarquista. Porque além de todos o esforço que ele faz, ele ainda corre o risco de ser preso. Isso em todas as sociedades tem periodicamente umas ditaduras ou regimes mais violentos. No Brasil, desde que eu estou aqui, já atravessei uma ditadura de 25 anos, onde muita gente foi presa, inclusive eu sofri um processo que rendeu 2 anos e meio, e com algumas coisas muito curiosas que eu vou passar para vocês, para ficar gravado. Em 1969 eu tinha escrito 2 originais, que seriam publicados com o título Socialismo e Sindicalismo no Brasil. O primeiro abrangia de 1675 a 1913 e o segundo viria de 1913 a 1922. Ocorre que em 1969 eu fazia parte do Centro de Estudos Professor José Oiticica e a polícia militar resolveu invadir essa sede e prendeu a diretoria e mais alguns estudantes. Todos, ao todo, completavam 17 militantes. Bom, um desses livros, o primeiro volume, estava sendo publicado pela editora Leimer, acabou saindo. O segundo volume, o original, foi apreendido pela polícia da aeronáutica na casa de um médico e companheiro chamado Ideal Pérez. Bom, foi levado pelos militares da aeronáutica, fez parte de um processo que nos deveria condenar na primeira auditoria do Rio de Janeiro, e eu consegui corromper o oficial da aeronáutica que me foi prender, juntamente com o sargento, e portanto o oficial era um tenente, chamava-se Osvaldo Lobo, e o sargento, que só o conheci pelo sobrenome de Queiroz, eu consegui corrompê-los. E comprei por 700 cruzeiros naquela época, que era bastante dinheiro, o original do livro que depois, mais tarde, eu publiquei em 72 com o título Nacionalismo e Cultura Social. Na noite de Natal de 1969, eu, o sargento Queiroz e o tenente Lobo fomos às 10 horas da noite no quartel da aeronáutica, onde estava toda a documentação apreendida, e lá nós, aproveitando esse Natal de silêncio, conseguimos tirar do processo o original desse livro, que me custou, portanto, 700 cruzeiros na época. Bom, eu assumi o compromisso com esses 2 militares de alterar o título do livro e o título dos capítulos, e fiquei liberado para poder publicar o livro. Então o livro saiu em 72 com o título Nacionalismo e Cultura Social. São 462 páginas. Não pôde ter ilustrações também, foi essa a condição que eles me impuseram, e alterei todos os capítulos, dei títulos diferentes, e o livro acabou sendo publicado pela editora Leimer do Rio de Janeiro e acabou se esgotando. Então, essa é uma coisa que se conseguiu e que mostra que o dinheiro aqui no Brasil compra qualquer coisa, por mais difícil que pareça, a ponto de nos aliviar desse processo, porque mais adiante um pouco, já na fase de inquérito, nós conseguimos comprar também um filme de um congresso que tínhamos feito em São Paulo, que também fazia parte do processo. E esse já foi por um outro meio. Eu tinha um amigo que tinha um escritório de contabilidade em Cascadura, e um dia resolvi visitar esse amigo. Quando cheguei no escritório desse amigo,
A secretária dele me disse, olha, ele não pode receber agora porque ele está atendendo ao doutor Neves. E eu disse, bem, mas eu tenho pressa, eu quero falar com ele. Faz o favor, vai lá dentro e diz-lhe que eu estou aqui, que é uma palavrinha rápida. Ele chegou lá, a secretária entrou no gabinete desse meu amigo e disse, olha, está aqui fulano, queria falar com o senhor, é só uma palavrinha. Ele, como era muito meu amigo, logo abriu a porta, entra fulano, me deu um abraço e tal. Quem era o doutor Neves? Era o juiz auditor que nos estava julgando naquela ocasião. Me apresentou ao juiz e eu ali displicentemente disse, eu lamento ter conhecido o doutor juiz numa circunstância tão complicada e até difícil de explicar. Aí o meu amigo quis saber por quê, se eu já o conhecia, então ali ficou explicado que eu estava sendo processado por aquele doutor juiz, auditor da aeronáutica, e por um processo como anarquista. Então o juiz me recebeu, marcou uma audiência comigo na própria casa dele, e eu fui na casa dele, expliquei o que era o anarquismo, o que fazia o centro de estudos, toda a sua atividade cultural, e ele então, a partir daí, nas audiências passaram a nos dar café em todas as audiências e já não nos trataram mais como réu nem como subversivos, e no final esse mesmo juiz pediu a absolução dos 17 implicados nesse processo. Mas que esses são episódios que o juiz já é falecido, o meu amigo também já é falecido, que me apresentou ao juiz. Entretanto, eu conto isso num livro que eu tenho aí, que ainda não foi publicado, que se chama Os Anarquistas no Banco dos Réus. É um livro especificamente sobre esse caso. Eu conto esse episódio, conto inclusive o dinheiro, falo toda essa coisa, porque hoje acho que o problema já pode ser divulgado tranquilamente. Então, isso é uma coisa. Agora, isso mostra, isso quer mostrar, e tem alguma coisa a ver com as novas gerações, é que o anarquista é um sacrificado, ele tem que sacrificar, ele tem que fazer de tudo para ajudar o anarquismo e dar tudo o que ele pode. Se um cidadão que se apresenta ao movimento não tem a coragem de despender de alguns escudos, ou aqui no Brasil de alguns cruzeiros, para contribuir para uma organização, ou para comprar um jornal, para adquirir um livro, para formar a sua própria biblioteca, esse cidadão automaticamente não tem condições psíquicas de absorver as ideias anarquistas, que há uma diferença imensa entre conhecer ideias e sentir ideias. Se o cidadão sente, ele é capaz de dispor de todas as coisas que ele tem ao seu alcance para continuar a desenvolver a atividade anarquista. Então, isso que eu poderia dizer aos jovens é que qualquer jovem que apareça a um movimento anarquista, em primeiro lugar, ele deve fazer esforço para contribuir com alguma coisa escrita e, ao mesmo tempo, com alguma coisa com dinheiro, para ajudar a publicar jornais e, ao mesmo tempo, para adquirir a sua própria biblioteca. Se ele não é capaz de fazer isso, pode desistir, que ele não vai ser anarquista. E eu posso acrescentar isso. Nesse mesmo centro de estudos, entre os 17, 5 eram estudantes. Esses estudantes não conseguiram pagar ao advogado para os defenderem. Foram os mais idosos que pagaram. Logo que acabou o processo, eles formaram-se, um formou-se engenheiro, um médico psicanalista, o outro formou-se dentista, era uma moça, e os outros, um formou-se professor, e depois que acabaram o processo e que se formaram, cada um foi para o seu lado e hoje vivem burguesmente, como não quer nem sequer que lhe fale de anarquismo. A coisa mais curiosa e mais triste desse episódio, o mais velho desse grupo de rapazes casou-se com uma moça e botou o nome ao filho de Baconini. E depois que se formou, ele tirou o nome de Baconini do filho, porque não queria nem sequer que se soubesse que o filho dele tinha um nome anarquista. Ele acabou de... Então, esse tipo... Mas o Baconini era um príncipe. Toda a gente que não é capaz de fazer esforço pelas ideias, de contribuir a alguma coisa, não é capaz de se sacrificar para defender as ideias.
esse nunca vai ser um anarquista. Eu também partilho da mesma opinião. Mas eu acho que esse é um problema mais importante. Fora disso, há uma coisa bastante interessante que se poderia dizer também. E isso serve bastante para os portugueses, que me parece que eles estão divididos, subdivididos, em muitos grupos, cada um acha ruim. Eu mesmo participei de algumas reuniões na casa do Brito, alguma coisa, e vi que cada companheiro era um grupo, cada um era uma individualidade, defendia-se, acusava os outros por alguma coisa que o outro dizia, ele não concordava e ele já arranjava ali uma discussão tremenda. E isso tem feito com que o movimento português se subdivida e ao mesmo tempo que não adquira uma sala, um imóvel, algum local onde possa ter segurança para as suas reuniões futuras, até para ter um arquivo. No Brasil, existe esse mesmo fenómeno que acontece em Portugal. Também há as suas divergências. Mas há uma coisa bastante interessante. Os anarquistas, nas coisas fundamentais, eles sempre ficam de acordo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, duas propriedades. Uma delas é uma área de terra que nós chamamos o nosso sítio. Ela foi ampliada. Antigamente, no meu tempo, quando cheguei ao Rio de Janeiro, estive algumas visitas a São Paulo e lá havia, no bairro de Itaim, uma propriedade chamada a Nossa Chácara. Lá se reuniam os companheiros, moravam alguns companheiros, era uma área relativamente pequena, 7.900 metros quadrados. Mas com o correr do progresso, principiaram a fazer construções em voltas e acabou a privacidade e a tranquilidade dos anarquistas. Então resolvemos, aí nessa altura eu já participava dessa ativamente, resolvemos procurar uma propriedade maior e mais afastado dos centros da população para podermos ter privacidade e podermos reunir. Então compramos em Mogi das Cruzes uma propriedade, então muito maior, que demos o nome O Nosso Sítio. Pois bem, quando foi para comprar essa propriedade, com a venda da anterior, não dava nem para a metade, era preciso arranjar dinheiro. E ali, mesmo aqueles que não concordavam com esse tipo de iniciativa, contribuíram com a sua parte para que se comprasse essa propriedade. E não só isso, foram para lá trabalhar sábados e domingos para fazer todas as construções que lá existem. Que existem lá várias casas, dormitórios, refeitórios, salão de reuniões, de conferências e uma enorme propriedade toda cercada, com eucaliptos plantados e uma porção de coisas que nós conseguimos fazer lá. Inclusive o Emílio Tesouro, que agora está na Venezuela. Ele participou dessa compra, ele contribuiu também com a sua cota para fazer a coisa. Posteriormente, outro fato bem curioso, nós tínhamos muito acervo de propaganda, livros, e não tínhamos lugar. Então, para levar lá para o nosso sítio, onde tinha muito espaço, era longe para fazer consultas. E até o transporte também muito difícil. Surgiu a oportunidade de comprar uma casa no centro de São Paulo, na confluência de São Paulo. Alguns companheiros deram contra. Na hora que foi discutido, numa reunião, o valor da casa, da compra, o que era preciso fazer de obras para adaptar essa casa, porque teria que ter uma moradia na frente para um companheiro morar lá, e atrás os salões para fazer o arquivo, e depois formar uma entidade, comprar esse nome de uma entidade, poder registrar essa propriedade no nome dessa entidade. Alguns companheiros discordaram dessa compra. A maioria aprovou essa compra, pois esses companheiros que discordaram, eles contribuíram com a sua parte e vão lá da mesma maneira, ajudaram nas obras, participam até hoje de todo. Inclusive tem um até que, curiosamente, comprou um colchão para de vez em quando ir a São Paulo e ficar lá 2, 3 dias, dorme lá, para poder fazer pesquisa. E era um dos que mais se bateu contra esse tipo de compra. Então, essa unificação, essa associação de esforços na hora de obter alguma coisa substancial para o movimento, eu acho que isso é indispensável em qualquer país. Se não houver isso, não há como resolver o nosso problema.
E isso está acontecendo com os companheiros portugueses. Eles poderiam ter adquirido um prédio até usado, um prédio mais velho, maior ou menor, através de um esforço desses, e contribuir cada um com... Não foram participações iguais. Cada um pagou, deu aquilo que pôde. Estabeleceu-se um critério no quanto precisávamos de arranjar, e cada um principiou. Agora nós estamos tentando comprar uma sala ou um prédiozinho para fazer um centro de cultura, porque está insuportável agora. E já temos uma quantidade de dinheiro lá em São Paulo, uma quantidade de dinheiro de companheiros que estão contribuindo, inclusive um italiano que mora em Santos, que está dando uma quantidade de dinheiro em dólares. Então, essa coisa. Outro problema. Recentemente, o Ministério da Agricultura resolveu taxar com um imposto monstro esse sítio. Tem companheiros que não querem ir lá, eles acham que aquele é um dinheiro que está ali mal aplicado, que se fosse transferir aquele dinheiro para a cidade, poderia comprar um grupo de salas para ter reuniões. Mas quando nós fomos taxados nesse imposto absurdo, procuramos, através de um advogado, saber como poderíamos baixar esse imposto. E foi-nos dito que se nós fizéssemos uma plantação de alguma coisa lá que desse para vender, que desse para fazer capital de giro, que seria baixado o imposto. Então nós estudámos a maneira mais fácil, seria plantar eucaliptos e pinheiros, que é uma coisa que cresce uns poucos anos, pode ser cortado, pode ser plantado de novo. Então plantámos lá 75 mil pés de eucalipto. Era preciso reunir de novo dinheiro para comprar as mudas, contratar uma equipe de gente encarregada para fazer isso, para numa parte do sítio fazer essa plantação alinhadinha, de uma maneira, com espaços certos. Então acontece que, de novo, esses companheiros, inclusive aqueles que não vão lá, aqueles que não querem participar, aqueles que acham que se devia vender para comprar na cidade, contribuíram com a sua parte para não deixarem que o sítio se perdesse. Quer dizer, eles acham que aquilo devia ser aplicado de outra maneira. Mas se a maioria está de acordo, eles participam. Eles não se desligam dessa iniciativa. Eles não deixam que essa iniciativa afunde por falta da contribuição deles. E isso acho importantíssimo para os companheiros portugueses. Eu já, em certa época, tentei falar alguma coisa lá sobre isso. Se os companheiros de lá, cada um contribuísse com a sua parte, resolvessem procurar alguma coisa, um imóvel, e trabalhassem nesse sentido, eles tinham condições de fazer isso. Porque aqui no Brasil não existe, é um país rico, mas tem muita miséria e não existe assim, e não tem nenhum companheiro rico. Tem uns que estão um pouquinho melhor do que outros e essa coisa toda, mas a maioria tem inclusão dos que contribuíram para essas compras, operários, aposentados, a maioria, aposentados, mas eles dão a sua cota. Eles fazem esforço, às vezes até passando algumas privações. Eu, por exemplo, desde que estou no Brasil, só fui 2 vezes no cinema. E no teatro, outras 2 vezes. E assim mesmo, quando passaram aqui filmes e peças de anarquistas. Fora disso, eu nunca fui. Estou aqui há 41 anos. Entretanto, tenho uma grande biblioteca. E todos esses livros, a maioria, foram comprados. Quer dizer, eu me privei, naturalmente, de fazer uma série de coisas que outros companheiros fazem. E há o curioso aqui. Alguns jovens já perceberam isso, e em São Paulo tem uma agência de notícias anarquistas, e sabe o que é que eles fizeram como contribuição? Cada companheiro tem que contribuir com 3 cervejas, com o valor de 3 cervejas. É a contribuição que eles estabeleceram. Cada companheiro tem por mês que pagar 3 cervejas para essa agência de notícias. Com isso, eles deixam de tomar 3 cervejas, mas ainda tomam mais. Então, e isso acontece em Portugal, porque eu sei que lá no centro de Almada, tinha lá caixa, uma vez que eu estive lá, tinha lá caixa de cerveja lá no banheiro. Bom, os companheiros, será que podem comprar cerveja e não podem contribuir para o movimento? Esse companheiro não quer fazer nenhum esforço pelas ideias, esse companheiro não vai levar o anarquismo a lugar nenhum. É preferível desistir. É preferível desistir. Então, essa é a mensagem que eu dizer, que os companheiros portugueses se unam nas coisas principais, nas coisas fundamentais. Os velhos e os novos, e coletem um dinheiro durante algum tempo para comprar alguma coisa, um imóvel onde eles possam ter segurança
para fazer a sua própria biblioteca, para ter o seu próprio arquivo, para ter a sua redação do jornal e até para fazer palestras. E com relação aos jovens, que se catequiza os jovens, isso dos nossos jornais, da nossa imprensa, é muito precário nesse sentido. Devia trazer sempre uma notazinha. Me recordo da batalha do Tempo Diária, que trazia na 4ª página uma notazinha. Alimento do cérebro. E a seguir, uma relação dos livros que os anarquistas deviam ler. Isso é importantíssimo. Não interessa quem é o autor do livro. Não interessa se o livro está muito bem escrito literariamente ou não. Se o livro até discordarmos de algum ponto ou outro. Mas é um livro, fala de anarquismo, dá alguma luz sobre o anarquismo. Se tem algumas falhas, o leitor vai acabar percebendo isso e vai ter a oportunidade de melhorar as suas próprias convicções. E o fato dele encontrar falhas já é uma forma de mostrar que ele entende de anarquismo. Porque senão ele não iria encontrar. Então, não espero fazer nada perfeito. Porque concluindo essa nossa conversa, eu quero dizer que eu cheguei ao Rio de Janeiro e encontrei um cidadão português da ilha dos Açores, chamado Ramiro de Nóbrega. Dos portugueses que eu conheci no Brasil, ele era o sujeito mais culto e mais preparado que eu conheci aqui. Português. Cidadão andava reunindo material para fazer um livro sobre um livro anticlerical. Dizia-me ele que tinha uns envelopes e ia botando os documentos que ele ia arranjando em cada envelope. Porém, durante estes 40 anos, 38 anos, porque ele morreu há 10 anos atrás, 38 anos, eu consegui publicar 24 livros. Nenhum deles é perfeito. Tem falhas, falhas de documentos, tem alguns pulos de épocas, de datas, tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas esse nosso amigo, Ramiro de Nóbrega, um homem inteligente, falava bem, conhecia o idioma, o francês, o inglês, o alemão, o italiano, era um sujeito inteligentíssimo, não conseguiu escrever o livro que ele andava a reunir quando eu cheguei aqui em 1951. Isso porque queria fazer uma coisa perfeita. Ele queria fazer uma coisa infalível, que fosse irretocável. E esse problema do homem infalível, da coisa irretocável, nunca se consegue. Então é preciso principiar a fazer alguma coisa que não sai muito bem, na segunda já sai um pouco melhor, depois no terceiro já volta a ser um pouco melhor, mas é uma contribuição. E se cada um contribuir com um pedacinho, nós vamos fazer uma grande obra. Agora, se nós ficarmos primeiro a ver o defeito nas coisas que os outros fazem, primeiro a censurar que o outro disse uma coisa que não era bem aquilo, que a coisa devia ser de outra maneira, não chegamos a nenhuma conclusão, gastamos a nossa mocidade, que no caso da minha já não é nenhuma, e não vamos fazer nada. Eu tenho 13 livros inéditos e estou lutando tremendamente para ver se os publico antes de morrer, porque já sei que depois os originais que ficarem aí também não vão ser publicados mais. Desses livros, 5 volumes, escritos por ordem alfabética, são de biografias de militantes. Só pequenas biografias de militantes. Não são biografias clássicas, são biografias com pedaços acrescidos de colaborações nos jornais, de contribuições, de outras participações que eles tiveram no movimento. Eu tenho certeza que se eu não conseguir publicar esses livros, esses 5 volumes, ninguém os vai publicar. São os volumes menorzinhos, já fiz uma coisa pequena para ser mais fácil, ser mais barato. Mas ninguém, quem é que está ao trabalho? Tenho 1000 e tantos militantes, ali o nome de 1000 e tantos militantes. Quem é que estava ao trabalho e ficar fazendo essa pesquisa toda aqui? Se não quiser fazer esforço, não é só esforço e despesa. Uma despesa tremenda. Eu, naturalmente, tive o privilégio de me desembaraçar também profissionalmente, consegui uma situação razoável, mas não foi com boa vida. Não foi com boa vida, não. Foi com trabalho, bastante trabalho. Para tudo isso aqui é um esforço. Então, o anarquista tem que ser, sobretudo, um esforçado. Esforçado pelas ideias, pela sua própria família, pelo movimento. E diz, bom, eu vou ficar ali até o final. Que agora eu, por exemplo, sou uma pessoa... Estou com 71 anos. Estou quase fazendo 72.
Ele disse, bom, então, mais ou menos, os filhos criados, os netos já encaminhados, por que eu vou ficar ainda agora queimando estrada, mandando ir para um lado, pagando para outro, comprando jornal, agora não vou fazer mais nada, não vou poder acomodar. Agora na véspera de Natal, na quarta-feira, eu fui apanhar esse livro que está aqui, ó. A nova hora libertária. Apanhei esse livro na quarta-feira, saiu quarta-feira. Os primeiros exemplares eu trouxe, o editor ainda vai apanhar agora para a semana o resto. Então, esse é preciso fazer um esforço para coisa. Eu acho que já falei muito e vamos encerrar agora o problema aqui, a nossa folhinha. Focaliza aqui a nossa folhinha. Esse aqui é a figura de Liseu Reclus, um geógrafo e anarquista francês que viveu no século passado e veio a morrer no começo desse século. É autor de obras muito preciosas. No final de 92, do Rio de Janeiro, ouvindo e nunca ficando totalmente satisfeito das explicações do nosso companheiro Edgar Rodrigues, porque éramos capazes de estar aqui até o final do século, tenho para vos dizer que compreendo e aceito perfeitamente as observações do Edgar e que vamos lutar pela causa, vamos fazer com que a causa não fique na rua, vamos fazer com que ela cada vez seja mais conhecida e muito obrigado, Edgar Rodrigues. Próximo do Rio de Janeiro e achei de piada porque não me esqueço do meu amigo Santos Júnior e da sua luta antifascista e da sua perspectiva social para a maioria do conjunto da sociedade. Aqui fica, portanto, o registro desta placa algures em vilarejo do interior do Brasil. Estamos em Austin, na companhia do Edgar Rodrigues, do Alexandre Vieira e do filho do Edgar Rodrigues. Como está dizendo, o Zola. O Zola. Estamos procurando as placas identificativas destas ruas que é suposto terem o nome de velhos companheiros anarquistas. Vamos então procurá-las para a registrar. Conjunto Residencial Manuel Correia. E as ruas, a rua principal é a Rua Manuel Francisco Correia e a seguinte tem o nome de João Perdigão Gutierrez, um anarquista espanhol residente em São Paulo, que era nosso amigo. E o projeto desse conjunto residencial foi organizado pela firma da qual eu fazia parte e os nomes também das ruas foram dados por nós, por se tratar de companheiros. Tem também uma rua com o nome de Diamantino Augusto, que também é um anarquista português que viveu e morreu aqui no Rio de Janeiro com 97 anos. É um bairro popular, é uma região pobre e fica no município de Nova Iguaçu. O bairro é Austin e fica no município de Nova Iguaçu. Vamos ver se nós conseguimos encontrar aqui alguma placa que tenha o nome das ruas, porque a última vez que eu estive aqui tinham as placazinhas, agora já retiraram as placas. É uma coisa curiosa, não? Ela está no meio do relógio. Essa aqui é a Rua Manuel Francisco Correia. Esta é a Rua Manuel Francisco Correia? E a outra que passa por ali é a Rua João Gutierrez. Esta aqui é... Do outro lado da Rua Manuel Francisco Correia, lamentavelmente as placas foram subtraídas, é Brasil, e vamos fazer o registro de mais lugares que têm o nome de companheiros ligados ao movimento libertário. Esta é a Rua João Teixeira e vamos procurar outras ruas. A rua ter o nome do anarquista, esta foi uma das primeiras casas que foi construída aqui na zona e, por contradição, tem o nome da bênção.
a estrada Plínio Casado e ali em frente, no número 9, tem o edifício Edgar Rodrigues. Foi a última construção dirigida, elaborada, projetos elaborados e construção dirigida por a firma da qual eu fazia parte. E como andei fazendo homenagem a muita gente, e achei fazer homenagem a mim mesmo, que seria uma maneira de deixar para a posteridade. Ora, vamos ver então esse mamarracho. Está filmando os carros aí. Está a entrada do edifício com o nome do nosso companheiro Edgar Rodrigues, que em tempos já lá vão, e acho que ainda hoje continua a ser um grande construtor de casas. Temos aqui outro edifício construído por o Edgar Rodrigues e este foi atribuído o nome de outros companheiros. Vamos então ver o nome desse companheiro. Esse aqui é o edifício João Gonçalves, foi construído pela construtora da qual eu fazia parte e o nome é uma homenagem a um anarquista brasileiro, nascido no Rio Grande do Sul, contador guarda-livros de profissão e um dos mais esclarecidos e lúcidos anarquistas que o Brasil já teve. Foi um homem que discursava muito bem em praça pública, participou de jornais, de grandes assembleias, de todos os congressos operários no Rio de Janeiro e morreu em 1937, doando toda a sua biblioteca para a Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro. Aqui trata-se da rua Mauro Arruda e no município de Nova Iguaçu, ou como se diz em Portugal, na Câmara de Nova Iguaçu, cidade também de Nova Iguaçu. Em linhas gerais seria isso. Outro edifício que foi atribuído o nome de outros companheiros. Para facilidade de compreensão, o Edgar Rodrigues fará sempre a introdução, a explicação do nome atribuído. Aqui é o edifício Manuel Correia, um anarquista português que foi homenageado nessa construção também da projeto e edificação da minha responsabilidade, e a rua é Plínio Salgado e na cidade de Nova Iguaçu, município também de Nova Iguaçu. Foi construído em 1978. Bom, eu queria corrigir o nome da rua é Salgado Filho e não Plínio Salgado, conforme eu disse inicialmente. Ok. Temos outro edifício e vamos saber a história do nome atribuído. Bom, aqui é o edifício Fernando Neves. O nome é uma homenagem ao nosso companheiro ainda vivo, Fernando Neves, português, radicado no Rio de Janeiro há bastantes anos. Participou, fazia parte da própria firma construtora que construiu esse edifício e ainda continua. No momento até está em Portugal, está tomando vinho português. Eu acho que é isso. A que foi atribuído também o nome de outro companheiro anarquista. E vamos então. Esse edifício foi construído pela firma da qual eu fazia parte, o projeto também é nosso e o nome foi dado em homenagem a um cidadão espanhol que veio para aqui muito jovem, chamava-se Florentino de Carvalho, ou melhor dito,
Florentino de Carvalho era o pseudônimo. Ele, na verdade, se chamava Primitivo Raimundo Soares. E aqui, criado no Brasil, estudou no Brasil, foi ser policial em São Paulo, chegou a ser sargento da Polícia Militar de São Paulo e um dia, passando na frente de uma livraria, viu lá A Conquista do Pão de Pedro Kropotkin. Lá ele comprou o livro, achou curioso, leu o livro, pediu baixa da Polícia Militar, entrou no anarquismo e viveu e morreu sendo anarquista e professor da Escola Moderna em São Paulo. Foi um dos maiores professores da Escola Moderna de São Paulo e considerado o melhor expositor do anarquismo na América Latina. Florentino de Carvalho nasceu em Oviedo, Espanha. Agora, lamentavelmente, o edifício não zelou pelo nome do homenageado e acabaram deixando retirar as letras com o seu nome que estavam fixadas na portaria. Aqui no mármore, provavelmente se vê lá as marcas das letras que eram em metal, naturalmente alguém acabou de as carregar para vender, como faz tudo aqui no Brasil. Temos outro edifício a que foi atribuído o nome do Dr. Neno Vasco e eu vou dar-vos uma perspectiva da portaria onde tem a perspectiva. Mais alto. Aqui é a Rua Juiz Alberto Nader e o edifício foi construído e demos o nome em homenagem a Neno Vasco, anarquista português, bastante conhecido em Portugal e no Brasil também. E foi projeto e construção da firma da qual eu fazia parte. Continua sendo cidade de Nova Iguaçu e município de Nova Iguaçu. José Oiticica, em Campo Grande, município do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Edgar Rodrigues a referir-se a este grande companheiro. Estamos na rua José Oiticica e vamos ouvir o que é que o nosso companheiro Edgar Rodrigues tem para dizer sobre este grande companheiro, já falecido, a qual foi atribuído o nome a esta rua. Bom, o nome dessa rua foi botado em homenagem ao professor José Oiticica, um anarquista brasileiro que foi um dos homens mais cultos e mais competentes dentro da literatura, da cultura, da língua portuguesa no Brasil. Para se ter uma ideia de Oiticica, ele era formou-se em Direito, em Medicina, foi professor catedrático, professor de arte dramática, professor de fonologia, dominava 16 idiomas, inclusive o russo, a língua grega, o latim, foi jornalista, escritor, poeta, filólogo, gramático. A maior parte dos livros dele foram adotados nas universidades e nos liceus. E os próprios brasileiros, apesar dele ser anarquista, o consideravam um sábio. Chegou-se até a propor no Brasil a construção de uma estátua em homenagem a esse grande anarquista. E ele chegou ao movimento anarquista em 1912, atraído por um trabalho sobre a Escola Moderna de Ferrer. E a curiosidade do ingresso no movimento anarquista deu-se porque ele procurou a Federação Operária, que nessa época funcionava num sobrado na Rua do Capim, hoje Avenida Marechal Câmara, no Rio de Janeiro, e subindo as escadas, ele num salão encontrou uma opção de gente lá, uma opção de trabalhadores, e perguntou: onde é que está o dono daqui, o chefe? E um espanhol que era secretário da Federação Operária, que funcionava ali no local, disse: senhor, mas o senhor quer aqui o dono? Aqui não tem dono, não tem chefes,
Aqui somos todos companheiros e todo mundo manda, todo mundo obedece, todo mundo... E ele disse, bom, então é isso mesmo que eu estava procurando. Aí nesse mesmo dia ele já participou de uma reunião e a partir daí, ele sendo um intelectual foi também o maior dos operários, porque toda a agitação da rua, onde tivesse que participar de uma greve, até saindo na pancada se fosse pedir com a polícia, lá estava o professor Oiticica com a sua boininha espanhola que ele usava, uma cabeleira bem comprida e lutando com os trabalhadores, insubordinando-se contra o chefe de polícia. Escreveu uma carta muito famosa dirigida ao chefe de polícia do Rio de Janeiro, aqui em 1918, onde ele chama o chefe de polícia de um sujeito que devia pegar a fazer a sua reforma pela estrebaria da polícia. E chegou uma ocasião a revidar o próprio ministro da Justiça, dando-lhe uma bofetada. O próprio ministro da Justiça, porque o ministro o chamou de anarquista do Cruzeiro. Então, foi uma das figuras intelectuais de maior importância, não apenas dentro do anarquismo, mas também dentro no campo intelectual. Foi professor catedrático do Pedro II, foi professor da Universidade do Rio de Janeiro, foi professor da Escola de Arte Dramática e o mais interessante de tudo isso, em 1918, ele caiu-lhe nas mãos, ele como examinador, caiu-lhe nas mãos uma prova de um dos alunos. E os colegas dele, os professores, procuraram e disseram, doutor Oiticica, o senhor tem que aprovar esse candidato porque ele é o filho do Presidente da República. Examinou a prova e viu que ela estava cheia de erros, então ele deu 1-0 ao filho do Presidente da República, o Venceslau Braz, era o Presidente da República dessa época. E por isso, muitos anos mais tarde, quase no fim da vida, ele foi condecorado com a medalha de honra ao mérito por ter tido a coragem de desafiar o próprio Presidente da República, reprovando o seu filho. Esse era, sobre o Oiticica, haveria muita coisa a dizer, mas era preciso trabalho. Tem com o Chile, o Equador, acho que tem um endereço do Equador, eu não sei até se mandei esse endereço. Mas como eu digo na carta que você vai receber quando chegar agora lá, você vai ver, ele naturalmente... Agora ele... O companheiro passa lá pela capa dele. Até por umas flores de artificial. Estamos fazendo a última estação de imagens agora da rua Fábio Luz, da qual vai falar o nosso amigo Edgar Brito, do meu usual. Da rua Fábio Luz. Fábio Luz é um médico brasileiro, um dos anarquistas que iniciou o movimento no Brasil. Baiano, nascido na Bahia, filho de um tabelião que fazia as escrituras da venda dos escravos, vivia indignado com a maneira como os fazendeiros da época compravam os negros para trabalhar nas fazendas. O pai dele é que fazia as escrituras e ele se revoltava com aquilo, mas não sabia encontrar uma ideia que desse uma razão de ser. E um dia, procurando nas livrarias de livros usados, encontrou palavras de um revoltado de Kropotkin. Leu o livro e viu então que era ali que estavam as ideias que ele sentia e passou a ingressar, a trabalhar pelo anarquismo. Isso ainda no século XIX, no final do século XIX. Veio depois aqui para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele se formou em medicina, defendeu uma tese sobre a higiene social, foi médico higienista, foi professor e inspetor escolar
e autor de vários livros, inclusive livros didáticos, e também foi da Academia Carioca de Letras. Foi um grande literato, tem 2 ou 3 livros de crítica literária e foi o primeiro anarquista brasileiro a trazer para o romance a questão social, porque até então todos os romancistas tratavam de outros assuntos amorosos, assuntos fatalistas, menos a questão social. Fábio Luz escreveu 2 livros no começo do século, foi publicado um em 1903 e outro em 1904, foram feitos ainda numa gráfica portuguesa e chamam-se eles Ideólogos, esse saiu em 1903, e em 1904 Emancipação. São 2 novelas anarquistas e daí ele participou do movimento anarquista, veio a morrer em 1932. Era um homem que dominava também vários idiomas e, sobretudo, um grande ser humano. Todos os trabalhadores que quiseram aprender francês, italiano, espanhol e a própria língua portuguesa, ele ensinava de graça, de noite, a esses trabalhadores. Então, a casa dele foi sempre uma escola para os trabalhadores anarquistas. Outra coisa interessante, a fama dele nesse bairro é muito grande, porque ele tinha um consultório médico que acabou não conseguindo viver da medicina, porque ele examinava o paciente, não lhe cobrava a consulta quando ele era pobre e ainda lhe dava dinheiro para comprar os medicamentos. E com isso ele acabou tendo que procurar um emprego de professor e depois de inspetor escolar para poder sobreviver. E, em linhas gerais, esse era o doutor Fábio Lopes da Luz. Senhor, vamos então ter uma perspectiva da rua. O município do Rio de Janeiro, isto aqui é a cidade do Rio de Janeiro, o bairro é Meia e o nome dele foi aprovado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para essa rua. Já é bem antiga a rua e o nome me parece que foi colocado logo na inauguração da rua. Eu não tenho alguma dúvida sobre esse problema. Quando aí trata-se aqui do projeto do loteamento do conjunto residencial Manuel Correia no bairro de Austin, que abre a nossa excursão através dos prédios com o nome de anarquista. Como se vê, os nomes das ruas. Fala mais próximo. Hã? Falar aqui mais próximo. Como se vê, está bem visível os nomes das ruas. Aqui não precisou da placa, mas está bem nítida o problema, o primeiro plano daquele loteamento. Agora nós vamos filmar em seguida o segundo plano do mesmo conjunto. Bom, aqui é o projeto da segunda parte do conjunto residencial Manuel Correia. Tem ruas de anarquistas com o nome de Diamantino Augusto, foi um companheiro português que morreu com 97 anos aqui no Rio de Janeiro, e a outra é de um companheiro brasileiro de origem argentina, Pedro Catal, morreu em São Paulo, foi um grande militante, e aqui seria o complemento. Como se vê ainda a rua que aparece no primeiro plano de João Perdigão Gutierrez, está aparecendo aqui como abertura desse conjunto residencial. Isso fica no bairro, em Austin, no município de Nova Iguaçu. Bem, aí é o professor José Oiticica fazendo uma palestra
na nossa chácara em São Paulo, no bairro de Itaim. Foi fotografado na época e é atualmente ilustração de um livro de Edgar Rodrigues. Embaixo é uma carta, ele informando a esposa de que fora preso ao sair da universidade onde era professor. Meu caro Manuel Vieira, foi um grande prazer em receber-te aqui de novo. Demos um bom passeio, você viu o trabalho que eu andei fazendo por aí junto com o auxílio de outras pessoas para homenagear anarquistas. E eu espero que os portugueses façam a mesma coisa em Portugal, porque afinal de contas eu também sou português. Mas espero que os portugueses lá... A nossa pátria é o mundo inteiro. Mas eu vou tentar fazer com que o Portugal se interesse mais por essas questões, porque realmente acho que devem ser reunidas neste caso em vídeo, para ficar para as gerações que hão de vir, porque nós somos perecíveis e fatalmente vamos embora. O que eu queria esclarecer sobre o problema do português é uma questão apenas de idioma e de raízes. Nós não podemos dissociar o ser humano das suas origens, do seu local, por mais que ele viva anos fora da sua região, do seu lugar, se um dia ele volta ao lugar onde ele nasceu, à casa onde ele nasceu, se ele vier aqui, ele sente uma certa emoção, isso é um problema emocional que fica no ser humano. Então, quando eu me refiro, no caso aí à nacionalidade, estou me referindo mais à raiz, à origem do próprio ser humano, ao seu idioma, ao idioma que ele fala, e não a esse nacionalismo, a esse patriotismo, que eu chamo de patrioteirismo, e não tem nada a ver com as ideias libertárias, que são universais e que têm um âmbito muito mais amplo do que uma simples fronteira, e até porque o anarquista não reconhece fronteiras. Bom, então boa viagem, eu espero que vocês chegando lá nos dê notícias, e em São Paulo eu vou apanhar então os livros e as coisas que você deixou do meu amigo Brito, e quero que você me leve um livro para o Brito como uma dedicatória. Será e um abraço para ele também. Bom? Pessoal, parece que vamos ficar por aqui, por hoje. A futura vai haver mais. Olha, vez a sala que eu tenho, o escritório, onde está a tal sala, é aqui nesse edifício, aqui no coração mesmo. Que naquela época comprei isso no tempo Melo Barata, com graça, é nesse edifício aí. E aqui andar aqui? Quinto, né? Quinto andar, né? Quinto andar. Tantas vezes como você. Sala 525. Eu tinha. E fiquei na minha aborreci por causa disso, porque depois da batalha publicou a batalha e fiquei na frente com eles lá. Aí eles acabaram me mandando então um exemplar do publicado lá. E é uma coisa que eu achei até um absurdo, que na capa não traz nem o nome do autor, só dentro. Quando eu cheguei por aqui não tinha nada disso aqui mesmo. Aqui era um mercado, tinha um mercado antigo, e essa parte toda era um mercado, parecia como um mercado de bolhão lá do Porto.